Fala, guapo! Oi, gente! Pessoal, hoje a gente vai falar de algumas curiosidades que você vai encontrar aqui na Espanha. Então, gente, e vamos começar falando do terceiro principal destino turístico do mundo, que é a Espanha. Situada na Península Ibérica, ao oeste europeu, banhada de um lado pelo Oceano Atlântico e do outro lado pelo Mar Mediterrâneo, a Espanha é o segundo maior país da Europa e atrai os olhares de turistas por todo o mundo. E quem teve o prazer de conhecer a Espanha garante que não é à toa que ela tem 48 lugares considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Quando o assunto é visitação de todo mundo, só perde para sua vizinha, né? A França e os Estados Unidos. O país é extremamente turístico, repleto de paisagens de tirar o fôlego, além de contar com um ótimo sistema de transporte coletivo, principalmente nos centros urbanos, o que facilita muito a vida de quem deseja fazer um giro pelas principais cidades da Espanha. Mas se você pensa em conhecer lugares menos agitados e afastados do centro, alugar um carro acaba sendo uma excelente opção, visto que os valores dos aluguéis não são altos e é possível aproveitar a viagem com maior liberdade de ir e vir. Isso, pessoal, e falando dos centros, a gente não vive numa grande cidade aqui da Espanha, a gente vive numa província chamada Jaén. E muito pequenininha. Isso. E a gente pode viajar aqui ao redor mesmo, conhecendo pueblos, que são cidades mais pequenas, e cada uma é um encanto diferente da outra. Tem duas aqui do lado que são patrimônios da humanidade, que são preciosas e são cidades pequenas, então vale muito a pena. Quais são as duas, para o pessoal estar vendo? Sim, Úbeda e Baeza. Vou deixar aqui alguns vídeos, algumas fotos delas e são preciosas. Sim, muito bonitas. Como eles dizem, preciosas, são preciosas. A beleza da Espanha não está só aqui em Andalucia. Aqui é muito bonito, a história é muito rica, mas cada província, cada região da Espanha tem sua beleza e é como se você estivesse indo de um país para outro. É muito bonito. Aqui a gente tem 17 comunidades autônomas, incluindo Ceuta e Melilla. 17 comunidades, 50 provincias, 2 ciudades, Ceuta y Melilla. España, España, viva España y olé. Né, que é la siesta. E ela é aquela pausa depois do almoço para descansar um pouco. E para quem é acostumada com o Brasil, em que as cidades grandes não param nunca, é muito estranho ver todas as lojas e até os bancos, tudo, gente, fechado por 2 horas durante a parte da tarde. Inclusive, quando eu cheguei aqui da primeira vez, eu estava aqui com o Edson, a gente almoçou e tudo mais, eu disse, vamos pra rua, vamos dar uma olhada nas lojas. E eu disse, como? Se tá tudo fechado. Vai não! Ele não vai não! E nesse horário é comum que você veja as janelas das casas, eles baixam a esteira delas, que é para fechar a casa bem escura. E aí, na parte da tarde você passa e estão as janelas todas fechadas e é por conta da siesta. Eles deixam a casa toda escura e aquela hora de sono é lei. E normalmente a siesta ela dura entre 1h30 e 2 horas. Bom, e falando de idioma, você não vai encontrar aqui apenas o espanhol em si, o castelhano. Não, existem outros dependendo da região que você vá. São elas, o catalão, que é a língua oficial da região da Catalunha e das Ilhas Baleares. Também é falada na comunidade valenciana, porém chamada de valenciano, que tem também algumas diferenças entre o valenciano e o catalão, ou seja, Barcelona e Valência. O basco é a língua oficial em Navarra e no País Basco, também conhecido como Euskera, só para você se situar aí, País Basco, Bilbao. Bom, também tem o galego, que é a língua oficial da região da Galícia. O galego já é mais um portunhol, ele utiliza algumas coisas do português e fica mais fácil pra gente. Você pode compreender 100% o espanhol, está bem afinado ou bem afinada, que se você ouvir alguma dessas outras línguas ou dialeto, você vai ficar bem perdido. E como a gente tá falando de espanhol, é bom você se situar, que o espanhol ele é a segunda língua mais falada de todo mundo. Aproximadamente 470 milhões de pessoas no mundo falam espanhol. E a Espanha ela é o segundo maior país da União Europeia. Saiba que o Reino da Espanha, como é oficialmente conhecido, é o segundo maior país da União Europeia, com uma área de
505.955 quilômetros quadrados, que cobre cerca de 85% da Península Ibérica, região que compartilha com quem? Portugal. Bom, e aqui as touradas são muito famosas. As touradas fazem parte da cultura espanhola e causam controvérsias dentro do próprio país. Apesar de fazer parte da tradição, muitos espanhóis, principalmente os mais jovens, não se sentem orgulhosos com esse espetáculo. A população da Espanha é a quinta maior da Europa. E por aqui o ir de tapas é um assunto que todos gostam. Esse é outro daqueles costumes espanhóis que a gente consegue trazer para a vida da gente facilmente. Muito. Isso. Você entra em um bar para comprar uma bebida e junto com a bebida eles servem algo para beliscar que se chama petiscos. Tapas. Normalmente a gente escuta aqui o pessoal quando a gente chega, vamos sair de tapas. Então, como assim? Calma. A gente vem de um país violento, não fale isso. Paz e amor, a gente não veio com essa intenção, de jeito nenhum. E o legal é que essas tapas, esses aperitivos que vêm junto com a bebida, não são cobrados. E essa cultura é mais forte aqui em Andalucia, aqui onde a gente tá. E essa cultura, ela pode variar dependendo do local. Em alguns lugares ela tem essa cultura de apresentar o aperitivo junto com a bebida, outros lugares não, depende da comunidade autônoma e como a gente falou agora, é mais forte aqui em Andalucia. E essas tapas que a gente come junto com as bebidas, não pense que são aperitivos meia boca. Não. A gente pode comer batata frita, pode comer hambúrguer, são várias coisas, azeitonas, são realmente aperitivos para a gente saborear enquanto tá tomando aquela bebida ali. E outra coisa bem interessante é, se você sai com algum espanhol aqui, não pense que você vai ficar no mesmo lugar. Ele pode te chamar, vamos ali a um bar, mas você não vai ficar ali. É comum que você tome 1, 2 cervejas em cada bar e vá experimentando outros lugares naquela noite. Não pense em procurar um banquinho para se sentar, de jeito nenhum. É para beber e comer em pé e jogar a conversa fora. São hábitos essencialmente espanhóis. E por aqui a gente também encontra ouro líquido. A Espanha ela produz 43,8% de todo o azeite do mundo. Esse é o ouro líquido. A maior região produtora de azeite é a Andalucia, que é aqui, com Jaén, que é onde a gente está morando hoje, no epicentro da produção. Curiosamente, a Itália é importador do líquido e muitos dos azeites comercializados lá são produzidos sobre o sol espanhol. A curiosidade é que aqui tem 16 milhões de olivos, ou seja, para onde a gente olha aqui, a gente encontra olivos. E os horários das refeições aqui, eles também são diferentes. Parece que na Espanha se faz tudo mais tarde do que em qualquer outro país do mundo, incluindo os horários da refeição. O almoço, chamado por eles como comida, é feito entre 2 e 3 horas da tarde, enquanto que a janta, chamada como cena, é servida entre 9 e 10 da noite. Mas acontece que os espanhóis também dormem muito tarde, ali por volta de meia-noite é o horário mais comum. Quando se chega na Espanha, ou você se adapta aos horários, ou fica um pouco perdido, principalmente se a ideia é comer em restaurantes. Na maioria das casas das capitais, por exemplo, geralmente não tem filtro. Então é muito comum que as pessoas elas bebam água diretamente da torneira, ou em espanhol, do grifo. Mas não é assim em todo o país. Isso, por exemplo, aqui em Andalucia, a gente não toma água da torneira porque tem muito cal. A gente não toma água na torneira, entre aspas, porque aqui tem muitos bebedouros na rua, em todos os parques, em vários lugares tem bebedouros. E assim, quando a gente está com sede na rua, a gente toma água do bebedouro sem problema nenhum. Proibido beber na rua. Isso é algo que você já deve saber antes de chegar à Espanha, porque pode te gerar uma multa de até 600 euros. Mas não é assim em todo o país e em alguns lugares é permitido. E se você é daqueles que gosta de economizar e comprar as bebidas nos supermercados, por exemplo, saiba que nas capitais a venda só é permitida até as 22 horas. Pão para acompanhar tudo. Não sirva um jantar na sua casa para um espanhol sem pão na mesa. Não importa qual a receita seja escolhida por você, os espanhóis sempre esperam que tenha um pedaço de pão para acompanhar a refeição. Isso é manhã, isso é tarde, isso é noite. Outra coisa bem interessante aqui, aniversário. Quem paga é o aniversariante. Se no seu aniversário você convida seus amigos para celebrar num bar,
prepare-se, você tem que pagar para todo mundo uma rodada de shot, que é uma rodada de cerveja. Outra curiosidade aqui é que eles falam alto. Pra a gente que vem da América, eles falam bem alto e são muito diretos. E a gente pode estranhar isso. Por quê? Como eles falam num tom imperativo, a gente normalmente pensa que eles estão sendo um pouco arrogantes com a gente. Mas não é isso. Pra gente é difícil no começo, mas depois a gente acaba percebendo, bom, ele não tá, por exemplo, sendo rude ou grosso. É porque realmente é da natureza deles. É o jeito deles falarem e que eles até falam, dependendo do contato que ele tenha com você, eles criam uma forma carinhosa de falar. Sim. Por mais que seja imperativo e por mais que seja direto, mas a gente nota que tem um tom de carinho naquela forma de falar. Aqui eles traduzem o nome das pessoas, nomes próprios sendo traduzidos. Isso é muito estranho. Por exemplo, aqui o conhecido Karl Marx se chama Carlos Marx. A Rainha Elizabeth é Reina Isabel. Já o Príncipe Charles, Príncipe Carlos. Nada que ver. Horários e rotina. É muito comum ouvir, de qualquer pessoa que levanta antes das 8 da manhã que ela madrugou. Ou então que é um absurdo no Brasil almoçar às 12 horas. Aqui na Espanha, eles têm 48 cidades com o título de Patrimônio da Humanidade. Então é um país muito rico e você pode fazer ótimas viagens por aqui por perto mesmo, sem precisar ir para longe. A média de longevidade no país é de 82,4 anos, o que acaba colocando a Espanha entre os 10 primeiros países do mundo nesse quesito. Muitos acreditam que seja por conta da dieta espanhola, nomeada depois como dieta do Mediterrâneo. Aceitação. A Espanha tornou legal o casamento entre pessoas do mesmo gênero ainda no ano de 2005 e foi o quarto país do mundo a fazer isso. 10 dias de espera. Bom, as crianças ganham presentes aqui só no dia 6 de janeiro, porque escrevem cartas pedindo brinquedos para os 3 Reis Magos, não para Papai Noel. Bom, e esse é o dia que eles vêm, 6 de janeiro, então só podem abrir os presentes nessa data. Tomatina. Todos os anos, na última quarta-feira de agosto, a cidade de Buñol recebe milhares de pessoas e 150 toneladas de tomates maduros para La Tomatina. Nesta festa, a galera passa horas e horas e horas atirando frutas um no outro. É tomate para todo lado, gente. É isso aí, a gente vai ficando por aqui e hasta luego, guapos!